Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao canal Onde Nasce o Futuro. Esse vídeo não é uma leitura de tarô, mas é mais uma conversa, né? Uma ponte para reflexão. Eu quero trazer um pouco da minha história, né? De algumas coisas que eu já passei, mas só para exemplificar a questão de que a gente está sempre mudando. A vida não é uma linha reta, a vida não é uma coisa homogênea, que você vai escolher uma profissão quando é criança e vai com ela até o fim, ou que você faz uma faculdade e isso vai ser verdade para sempre. Isso antigamente até podia ser verdade quando as pessoas viviam até os 40 anos, ou se aposentavam aos 40. Agora, nos 40 anos a gente está começando, né? A gente está mais maduro e está pronto para começar novas empreitadas, né? Eu comecei no tarô agora, recentemente, faz 2 anos, né? Comecei com 41, 42, né? Pois é, eu sei que não parece, né? Eu não pareço ter a idade que eu tenho, mas eu já passei dos 40, gente. Mas vamos lá, o ponto não é esse, o que eu quero trazer é que muitas vezes as pessoas que fazem o mapa do autoconhecimento ou a consulta de tarô falam assim, nossa, mas eu já tô com uma vida construída, já tá tudo consolidado e agora eu tô com vontade de mudar, mas eu já tenho 40, 50 anos. E aí? E daí? Para mim, eu estar nessa idade que eu tô, 43 para 44 anos, eu tô na metade da minha vida, porque eu pus para mim que eu vou viver mais de 90 anos, porque, né, a minha família, o histórico de vida da minha família é longo, tá? Então, assim, eu sei que vou viver lá para os 90 ainda. Então eu falei assim, tá, tô na metade da vida, melhor eu começar agora do que começar daqui a 10 anos. Entende? Ainda tenho mais 40 anos de vida de taróloga, de astróloga, de numeróloga, de terapeuta, enfim. Mas vamos lá. Mas se a gente for ver a história, né? As pessoas muitas vezes falam assim, nossa, mas uma taróloga japa? Nunca vi isso, né? Pois é, eu também nunca vi. Mas tudo bem, né? Só porque eu nunca vi não significa que não pode ter. Né? Eu falo assim, não importa. Mas deve existir, com certeza existe, né? Mas talvez não esteja no YouTube, talvez esteja trabalhando de outras maneiras. Mas assim, eu nunca quis ser taróloga. Na verdade, eu tinha medo de tarô. Eu morria de medo de fazer uma consulta de tarô. Medo e desconfiança, as duas coisas, né? Porque na numerologia minha expressão é 4, né? E o 4, ele é muito racional, tá? Então já começa por aí, mas vamos lá. Não foi um caminho linear até aqui. Ninguém acorda, eu acho, e fala assim, quando eu crescer eu quero ser terapeuta holística. Não, né? Ninguém faz isso, né? Mas vamos lá. Quando eu era criança eu queria ser desenhista. Daí eu queria, né? Eu desenhava legal, eu gostava de desenhar, né? E eu fiz design gráfico. Então a minha formação, às vezes as pessoas têm curiosidade, né? E eu atendo, é engraçado que eu atendo bastante artistas. Já teve bastante artistas, designers, ilustradores, pessoas que escrevem livros, que me consultaram. Acaba atraindo, né? Então eu fiz design gráfico, antes de fazer design gráfico, né, na época da faculdade, eu trabalhei em barraca de pastel, tá? Vendia na barraca de pastel do meu primo, eu trabalhava na barraca, mas também de vez em quando eu ia lá na cozinha, eu ficava ajudando, fazia os recheios de pastel, né, naqueles panelão enorme, a panela era maior que eu. Eu fazia o pastel, depois lavava, né, as panelão assim. Então, isso na época do colégio, né, 16 anos mais ou menos. Daí eu fui fazer design gráfico, fiz a faculdade. Nessa época trabalhei como balconista numa loja de material de artes. Trabalhei, né? Fiquei 2 meses e saí. Depois eu comecei numa escola de inglês, também fazendo a diagramação do material das apostilas,
né, da escolinha de inglês. E aí fiquei, tipo, 2 semanas e saí. Então, era assim, gente. Eu via que não era aquilo, então eu saía. Simples assim. Tudo bem, era adolescente ainda, né? Tinha o respaldo dos pais. Mas era muito assim, não é pra mim isso, eu saio, né? E vou viver a minha vida. Trabalhei, né, um tempo depois de estágio numa editora fazendo diagramação de livro infantil e depois na sequência eu fui fazer estágio na Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, né, no departamento de bibliotecas públicas, fazia os materiais de divulgação, né, cartaz, panfletinho, não sei o que, para divulgar os eventos das bibliotecas. Nessa época eu nem pensava eu gostava de biblioteca, mas nem pensava em estudar biblioteconomia, né, que foi a minha segunda faculdade depois. Saí desse estágio e aí, por algum motivo, e assim, né, por muita influência talvez dos meus pais, e aquele pensamento, né, faz um concurso público. Eu prestei concurso público, passei na Caixa Econômica Federal, comecei a trabalhar lá, né, bancária, nada a ver, né, eu querendo ser desenhista, fui trabalhar no banco. Fiquei 3 meses, né, os 3 meses de experiência. Falei, não, já deu pra mim, não, já percebi que não é isso que eu quero, não dou para banco e fui embora, né? Saí. E as pessoas falam, nossa, mas era concurso público, era concursada. Eu falei, e daí? Eu não estava feliz, saí. Sabe? Leão, né, gente? Eu sou leonina. Então, para leão, você tem que estar feliz. Tem que ter paixão na coisa que faz. Senão, não serve. Aí, eu fiz... Depois, ainda estava na faculdade e... Daí eu fui trabalhar na BIREME, que era uma Biblioteca Regional de Medicina, era um projeto da Organização Mundial de Saúde e eu cuidava da parte de tecnologia, né, de diagramação, web, enfim, fazer diagramação de web, basicamente isso. E aí foi lá que eu entrei mais em contato com o universo da biblioteconomia, né, porque a maioria das pessoas lá eram bibliotecários. E, gente, bibliotecário não é aquela pessoa que fica lá lendo livro, tá? Pelo amor de Deus, vamos tirar esse estereótipo do bibliotecário. Bibliotecário trabalha com pesquisa de informação. Independente se a informação está no livro, na revista, na internet, na música, na arte, bibliotecário busca informação, né? O trabalho do bibliotecário é ajudar a pessoa a se encontrar, né, nesse mundo de informação e ajudar a transformar a informação em conhecimento, tá? Então, esse propósito de transformar a informação em conhecimento, de acessar informação e transformar a vida da pessoa através da informação, foi isso que me chamou a atenção na biblioteconomia. E aí eu fui fazer faculdade de biblioteconomia. Fiz faculdade de biblioteconomia e aí, nesse período, eu fui depois fazer estágio. Nossa, você vê, minha vida é de estagiária, né? Eu lá com meus quase 30 anos ainda era estagiária, mas tudo bem. Como estagiária, eu fui, né, fazer estágio numa multinacional alemã e assim, foi muito, muito bacana. Eu trabalhava com arquivo técnico, enfim, estudos técnicos científicos, mas arquivando tanto em papel quanto arquivando no sistema, né? Organização da informação. Daí depois saí de uma multinacional alemã, fui fazer estágio, comecei um trabalho numa outra empresa brasileira, numa construtora, só que era no arquivo jurídico. Nessa multinacional alemã fiquei assim o tempo, né, do estágio. Completei 1 ano lá, depois saí. E aí, nessa outra construtora, eu comecei no arquivo jurídico, nossa, chato pra caramba. Muito chato, assim, pra mim, né? Pra mim era muito chato. Porque, gente, eu não sou do universo, né, jurídico, era muita coisa muito organizada, tinha aquela linguagem técnica de advogado, era o contencioso da empresa.
E eu falei assim, meu, isso não é pra mim. E eu fiquei, sei lá, 3 meses, comecei a ficar doente, né? Todo dia aparecia alguma coisa, né? E minha imunidade foi ficando baixa. E aí, nesse meio tempo, eu fui chamada para trabalhar, graças a Deus, né? É, numa outra empresa, também brasileira, mas que daí foi a empresa onde eu fiquei, né, 12 anos, né? Comecei como estagiária, daí virei analista e fiquei 12 anos nessa empresa, tá? E nessa empresa que eu trabalhei 12 anos, quase, acho que foi um pouco mais talvez, daí foi sim o meu período de carreira maior. O que eu fazia nessa empresa? Eu fazia pesquisa de informação para ajudar na tomada de decisão, que basicamente é o que o tarô, a numerologia e a astrologia trazem. Informação para que a pessoa possa tomar decisão, só que de uma outra forma, metodologicamente falando, tá? É, nessa época, o que eu trabalhava, né, por muitos, os últimos anos nessa empresa, eu trabalhei com pesquisa de tendências. Então, eu olhava relatórios de tendências de futuro, né? Ah, então o futuro do mercado, né, o mercado está caminhando para isso. O futuro da economia é esse. O futuro da, sei lá, da ciência e tecnologia, o futuro do comportamento do consumidor, o futuro do mundo dos cosméticos, né? E eu juntava toda essa informação, né? Juntava tudo isso e entregava, né, análises, né, para os diretores, enfim. Com, né, olha, o futuro está caminhando para cá, então a recomendação é essa. Percebe o que eu fazia na empresa e o que eu faço agora? Como é similar, só que de outra maneira? Enfim, saí dessa empresa, fui demitida. E aí comecei no mundo do artesanato, fazia origami, né? Tudo aqui origami, né? Os quadros aqui, tudo de origami. Fazia origami, fazia encadernação. E aí eu vendia nas feirinhas e nas lojas colaborativas aqui em São Paulo. Então, percebe? Ó, gente, eu já transitei de multinacional alemã até feira de pastel, feirinha criativa, biblioteca, né, de medicina, biblioteca, né, banco, órgão público, que é a Secretaria de Cultura. Então, eu já transitei por vários espaços. E aí, muitas vezes, parece assim, nossa, como eu sou dispersa, né? Cada hora eu gosto de uma coisa, cada hora eu quero uma coisa, mas isso dava um incômodo? Dava, só que assim, hoje é isso que me dá bagagem para conversar com as pessoas que eu atendo e entender o que ela está passando. Ela fala assim, porque eu sou advogado, isso. Ela fala, sei como que é o contencioso, a área jurídica, mais ou menos eu sei como funciona. Daí a pessoa fala assim, eu trabalho em órgão público, eu sei como funciona o órgão público. Trabalho em banco, eu sei como que é a dinâmica de banco. Eu estou numa empresa pequena, uma empresa familiar, também sei como é uma empresa familiar pequena e uma empresa familiar grande, porque eu já trabalhei nesses dois universos. Então, tudo isso, gente, o que eu quero dizer é, tudo é bagagem para construir aquilo que a gente vai fazer daqui para frente. Então, nada é desperdiçado, sabe? Tudo é aprendizado. E aí, tá bom, só tem historinha boa? Não, não tem só historinha boa. Daí as pessoas vêm, né? Porque o terapeuta vem para pedir, o consulente vem para pedir ajuda. Geralmente ele tá com algum problema, né? Por isso que ele procura o tarô ou a mesa. E assim, tá bom, né? Contando assim, parece que a minha vida foi um mar de rosas, né? Fiz um monte de coisa, tinha meus pais para bancar. Não, mas assim, estudava à noite, eu trabalhava, fazia estágio. 10h30 da noite estava saindo da faculdade, pegando o ônibus, né? 1 hora de distância da faculdade até minha casa. Então, eu sei o que é vários sacrifícios que a gente tem que fazer para conseguir as coisas. E aí, às vezes, as pessoas falam, porque eu estou numa situação de doença, né? Eu sei o que é isso. Eu passei por uma gastrectomia total, eu tive que tirar o estômago,
tirar vesícula, tem uma cicatriz, né, do peito até o umbigo. E eu sei como que é o processo de recuperação de 3 meses, né, que você tem que começar a comer devagar. Era 1 hora para tomar café da manhã, 40 minutos para tomar um golinho de água. Daí eu já tinha que começar a almoçar de novo, começar a almoçar, porque eu levava 2 horas para almoçar um pratinho assim de comida. Então, né, eu sei o que é uma recuperação de uma doença, eu sei o que é ter que sair de uma rotina e parar tudo, né, desacelerar do trabalho para vamos entrar no eixo porque você ficou doente. Por isso que muitas vezes eu falo, gente, se o trabalho não tá legal ou se a relação não tá legal, corta o quanto antes, porque se você ficar doente, né, o corpo vai somatizando. A hora que você ficar doente, você vai ter que parar, né, a carta da torre, você para e não tem jeito. Né? O universo vai fazer você parar. E aí você tem que parar na marra. E não é fácil, mas é um grande aprendizado. Para mim, isso é como se fosse uma torre, né, do tarô. Só que foi uma bênção, porque foi só a partir dessa doença, dessa gastrectomia, de toda essa recuperação que eu pude enxergar a minha família. Eu tive que parar, realmente parar por 3 meses e comer lentamente e fazer tudo muito lentamente para poder enxergar a minha família e parar de focar só na parte da carreira, né? Isso eu tinha 29 anos na época. Foi o modo que o universo me colocou para eu dar valor às coisas que eu já tinha na minha vida, minha família, né? As pessoas com quem eu convivia, né? Enfim, tá bom. Gastrectomia feita, daí voltei, né, vida normal depois de um tempo, praticamente normal. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, né, divórcio, né, separei do meu marido, não sei o quê. Sei o que é isso também, né? Se bem que, assim, o meu divórcio foi de uma maneira muito tranquila, né? Mas o peso da palavra divórcio ainda é forte para muita gente. Quando eu e o meu ex-marido, a gente, né, conversou e decidiu se divorciar, ele foi comigo lá, né, na casa dos meus pais para contar isso para eles, né, para falar, olha, a gente decidiu se divorciar, se separar. Contar isso para os pais, contar isso para a família foi mais difícil do que do que a separação em si, porque a gente falou assim, vamos se separar, vamos, né? A gente não tá mais, né? A gente é mais amigo, mais irmão do que casal. Fazer o quê? Então vamos separar? Vamos. Né? Foi simples assim? Foi simples. E muitas vezes as pessoas falam assim, mas como vocês são evoluídos? Gente, mas não faz o menor sentido. Se você tá num relacionamento com uma pessoa que você, né, se conecta com ela, é por algum motivo. E aí quando você separa, você vira a cara, você briga, você joga fora tudo aquilo que se passou, não faz o menor sentido, né? Então, era dessa forma que a gente entendia, né? Então foi sempre com muito respeito. E aí o divórcio, então eu entendo o que é todo esse processo de divórcio, né? Eu sei que tem as coisas materiais, entra às vezes em conflito, mas gente, é manter o bom senso, manter o respeito por aquela pessoa com quem você casou. Se você casou, você respeitava, é só continuar respeitando como ser humano, né? Mas enfim, tá bom, divórcio, passei, ok, né? Mas o divórcio foi necessário porque a partir desse divórcio foi quando eu conheci, assim, a pessoa assim, tipo, eu não gosto de falar alma gêmea, chama gêmea, essas coisas para não dar uma ideia errada, né? Mas não podia ter sido melhor, né? Não podia ter sido melhor. Mas enfim. Daí, tá bom. Dívida, né? Um outro assunto que as pessoas ainda, né, procuram muito. Tive dívida também. A ponto, né? Por quê? Porque antes eu fui demitida. Teve um momento da minha vida, lembra que eu falei que eu fui demitida? E aí eu fui demitida, mas eu tinha uma conta gigante para pagar. Porque eu lidava com dinheiro de uma forma muito
ingênua, digamos assim, muito desligada. Eu achava que aquele salário que eu tinha ia ser para a vida inteira, que esse é o erro de muitas pessoas que acabam entrando em dívida. Você acha que aquele salário que o patrão te paga, que a empresa te paga, vai ser ad eternum, e não vai. E aí você faz dívida no cartão de crédito, contando com esse dinheiro, e chega uma hora que acabou. Você compra uma casa pensando que você vai ter esse dinheiro por mais 30 anos, esse salário por mais 30 anos, e aí, de repente, você é mandado embora. E aí você não consegue uma recolocação rápida. E aí ferrou tudo, né? Então, eu tava num apartamento, assim, muito legal, só que eu tinha que pagar o apartamento, né? Já tava separada. E aí, né, vai ficando dívida. E aí eu ia fugindo dos, né, tipo, a ponto, gente, de alguém ligar, né, ficava ligando do banco e eu ignorava, eu não atendia. Não atendia. Só que isso é muito ruim, porque energeticamente te cria uma vibração de falta, de escassez, de dívida, de perda, né, de que não tem solução. E aí, quando eu falei, calma, tá bom, vamos olhar para isso, vamos olhar para essa dívida, foi quando as coisas começaram a se harmonizar na minha vida. Quando eu olhei para o problema, né, ele parou de ser um problema e a coisa começou a se resolver, a se diluir. Eu falei assim, não dá para resolver tudo, eu vou resolver aos pouquinhos. E quando eu comecei a resolver aos pouquinhos, daí o campo se abriu. Entende? Então, às vezes, quando as pessoas vêm com essa história de dívida, de problema financeiro, e quando aparece na leitura de tarô, tem o ponto de vista físico, racional, né, do dinheiro mesmo, mas também tem o ponto de vista energético, de você querer reter muito, de você achar que está na falta, de você querer dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali para, né, para barganhar com o universo, barganhar com Deus, barganhar com não sei quem, fica pedindo desconto, e se faz de pobrezinho. Isso tudo gera uma energia de escassez, que te prende mais ainda. Ok, dívida, né? Daí dívida desfeita. E aí, também, outra coisa, né? Depois, daí vendi o apartamento e assim, tem que aprender a lidar com o dinheiro físico mesmo, dinheiro racionalmente. Como que você faz para não passar mais perrengue? Toda aquela história de educação financeira, de reserva de emergência, de investir em ativos, investir, sei lá, em tesouro direto, investir em ações na bolsa de valores, tudo isso eu aprendi. Eu odiava a matemática, odiava. Eu falo assim, eu não nasci para isso. Eu saí do banco porque eu não queria ver número. Mas isso fez com que eu não me relacionasse bem com o dinheiro. E aí, quando eu precisei olhar para isso, eu falei, tá bom, agora, então eu vou me relacionar bem com o dinheiro, tanto energeticamente, mas também fisicamente. E aí você olha para isso e você começa a estudar. Não era muito confortável? Claro que não, mas foi sair da zona de conforto, foi necessário sair da zona de conforto, tá? E aí, reorganizei as finanças, tá? Mas se não tivesse tido todo esse perrengue de dívida e de falta de dinheiro, eu não teria aprendido a lidar com dinheiro. Assim como se não tivesse sido demitida lá naquela época, eu não tinha conseguido entender, no fim das contas, que o mundo corporativo não era mais para mim. Né? Eu fui buscando alternativas. Primeiro busquei alternativa no artesanato, no empreendedorismo. E aí tava indo até bem, né? Tava indo até bem. Só que aí veio a pandemia e daí não tinha mais feirinhas para poder expor os produtos. E daí o mercado, né, bagunçou tudo. E aí eu comecei a investir o quê? Numa coisa que eu já fazia antes, mas eu fazia mais por hobby. E eu comecei a focar na numerologia, nos atendimentos de numerologia, né? E aí foi quando as coisas foram evoluindo. Ao mesmo tempo, eu prestava serviço também como social media. Então, essa coisa de saber trabalhar com internet, e-commerce, marketing digital, os algoritmos, né, a produção de conteúdo para Instagram, para Facebook, para YouTube, eu sabia, eu estudei, porque era uma alternativa de renda quando eu fui demitida.
E isso me ajudava também nesse processo do artesanato, né? De divulgar o meu trabalho. E aí virou a chavinha, né? Tanto que meu Instagram antes era de artesanato e daí virou para terapêutico. Né? Quem me acompanha há mais tempo lá no Instagram sabe. E o tarô é a coisa mais recente, né? De 2 anos para cá. Então, gente, o que eu quero dizer com essa história comprida é que, tá vendo? A coisa não é linear, ou assim, a vida não é homogênea, não é uma coisa só que a gente vai experimentando e que a gente vai fazendo. Tudo bem você fazer várias coisas e ainda assim você tá procurando. Tudo bem, sabe? Porque não existe uma resposta certa, existe a sua resposta naquele momento, para aquele determinado problema. E tudo isso é bagagem, é subsídio para a gente, né, ir crescendo e aprendendo. Isso é vida, né? Isso é a vida, tá? Enfim, né, eu não sei porque eu tô contando toda essa história para vocês, mas espero que faça sentido para um ou outro, né, que às vezes precisa de uma inspiração num momento, às vezes tão delicado de divórcio, de doença, de demissão, enfim, de transição de carreira, de dúvida. É natural, gente, é natural. A gente passa por isso a vida inteira. Você já superou muitas coisas. Isso é só mais uma coisa que você vai superar, tá? E eu quero deixar aqui uma poesia, né? Na verdade, é tipo uma poesia que tem um filme que eu gosto muito, é o meu filme preferido, assim, sempre que eu assisto eu choro, eu adoro esse filme, que é A Sociedade dos Poetas Mortos. Eu adoro, acho que esse filme, porque tem um rapaz lá que ele faz teatro, né? E eu amo teatro. Na verdade, era um sonho meu, né? Fazer teatro. Eu fiz por 1 ano, depois eu larguei. E agora o meu palco é aqui, é o meu canal no YouTube. E aí eu quero deixar essa mensagem para vocês que pode ajudar, né? Ou pode inspirar de certa forma, tá? E nesse filme, Sociedade dos Poetas Mortos, tem uma poesia que eles declamam lá que fala o seguinte: eu fui à floresta porque queria viver deliberadamente e sugar toda a essência da vida. Acabar com tudo que não fosse vida para que quando minha morte chegasse, eu não descobrisse que não vivi. É isso, gente. A vida é isso. A vida é o arcano do louco. É esse experimentar, esse experienciar. Experienciar as coisas da matéria, do nível da matéria. Tentar, errar, levantar, buscar de novo. É assim, né? As dificuldades vêm, não é para nos castigar, mas é para a gente poder crescer, para a gente evoluir no nosso jeito de pensar. E quanto mais a gente vai avançando, os problemas vão ficando até um pouco mais intensos, porque a espiritualidade entende que você está pronto para um próximo nível. Sabe, no videogame, o chefão não vai ficando mais difícil a cada vez? É mais ou menos isso. Mas se vem o problema, é porque a gente dá conta, né? O problema, ele é só um indício de que você chegou num limite, você esbarrou num limite, e aí você tem que remover esse limite para poder avançar mais ainda, tá bom? Eu sei que parece meio poético, daí você fala assim, ah, tá bom, falou aquela que não tem nenhum problema. Gente, tem problema, sempre tem, né? Mas depende sempre da maneira como você encara esse problema. Você encara como problema ou você encara como possibilidade, né? Ai, mas tá tudo incerto, tá tudo muito, né? Não sei o que vai dar, o que vai acontecer. É na incerteza que moram as possibilidades. Se eu não estivesse num momento de incerteza, na hora que eu fui demitida, eu nunca teria me tornado, sei lá, empreendedora. E se no momento de pandemia eu não estivesse na incerteza, eu nunca teria me tornado terapeuta, né? Se eu tivesse segurado o casamento até ficar definhando, até ficar velhinha, eu nunca teria conhecido a pessoa com quem eu tô hoje.
se eu não tivesse aceitado muitas coisas da vida, sabe? Percebido as coisas, sei lá, eu não seria essa quem eu sou hoje. Seria uma pessoa diferente, sim. Melhor ou pior, tanto faz. Mas o que importa, eu acho, é que a gente tem que ter no momento presente, no hoje, a plena certeza de que você fez o melhor que você podia ter feito, né, lá atrás. E que aqui, no hoje, você vai fazer o melhor que você puder em prol do futuro. E que amanhã você vai fazer cada vez melhor. Porque a vida só anda para frente, a gente só evolui, a gente não regride. Ninguém regride, a natureza não regride, né? Então é isso, gente. Espero que tenha ficado uma mensagem, né, de certa forma útil para alguma pessoa que possa ouvir. E se você gostou desse tipo de conversa, a gente pode tentar ter mais conteúdo sobre isso. Sei lá, uma vez por mês eu posto alguma coisa. Pode deixar suas mensagens, seus comentários. Se tem algum tema específico que você quer que aborde, tá bom? Então é isso, gente. Continua seguindo o canal. E muito obrigada pela escuta. E a gente vai se falando. Tchau, tchau.